Saudações a todos, Danilo Copini falando com vocês novamente do Núcleo Xamânico do Guará, e hoje eu vou abordar alguns assuntos. Iniciei esse vídeo purificando a minha cabeça e agora, com a ajuda das folhas de manjericão, vou purificar as minhas palavras para que eu possa fazer um vídeo bem interessante abordando os seres verdes dentro do curso de ervas e plantas de poder. No dia de hoje eu vou falar um pouco sobre o poder da samambaia e como ela pode ser muito importante na sua vida mágica, na sua vida espiritual, trazendo inúmeros benefícios. Então, primeiro eu gostaria de apresentar para vocês a samambaia fêmea. Ela tem folhas menores. Essa aqui ela não está tão saudável quanto ela deveria. Ela deveria estar mais verdinha, mais saudável. Mas ela ficou exposta num sol muito, castigando ela muito duramente e acabou iniciando um processo de secagem. Ela está sendo recomposta, mas de qualquer maneira não deixa de ser uma folha, um ser vivo. Parte de um ser vivo está aqui conosco. E essa aqui, para quem não conhece, é a samambaia macho, tá? Que é também outro ser maravilhoso e digno de toda a nossa honraria. Então eu queria falar com vocês, para vocês hoje, sobre essa planta e os mistérios que ela exala, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, as samambaias, elas podem ser consideradas dentro das espécies vegetais dos seres verdes um dos mais antigos, porque elas ocorrem desde os processos iniciais de formação da área verde da Terra. Espiritualmente, o que significa isso, gente? Espiritualmente significa que a samambaia, ela é uma ancestral, uma guardiã dos mistérios mais profundos que existe na humanidade, e ela acompanhou todo o processo evolutivo. Isso é muito importante para quem trabalha com as ervas, entender esse processo, entender essa profundidade que a planta atinge dentro da nossa vida. Então, aí você vai perguntar assim para mim, mas Danilo, como é que eu posso aplicar isso no meu dia? Em primeiro lugar, você ter uma samambaia dentro da sua casa é um privilégio. É um privilégio por quê? Porque a samambaia, ela é igual a um idoso na sua casa. Ela é igual a uma pessoa cheia de sabedoria, idosa, porque ela vem acompanhando a formação da terra desde tempos imemoriais. E por ela ter acompanhado todas essas mudanças que ocorreram, ela é detentora de toda a sabedoria ancestral. Ela passou por mudanças incríveis e mesmo assim ela sobreviveu e se adaptou. Então, a primeira grande lição da samambaia é uma planta de adaptação. Sabe quando a gente está naquele momento difícil, a gente muda do emprego e está tendo vários imprevistos, ou a gente começa um relacionamento e começa a notar algo que não está em conformidade com aquilo que a gente esperava. Assim, exemplos, poderia citar vários para vocês, mas a samambaia, ela vem o quê? Para ensinar a gente a enxergar até onde são os nossos erros e até onde a gente está vivendo em situações que realmente precisam ser superadas. A samambaia é um processo, ela te concede a iluminação de processos difíceis onde você precisa de compreensão. Se eu fosse definir a samambaia numa palavra só, ela seria discernimento. A samambaia ensina, é um ser lindo. Então, se você pegar uma folha de samambaia, né, um ramo da samambaia, na verdade, uma folha seria só uma rama dela, é um pedaço do corpo dela, e você, um pedaço desse tamanho aqui, você macerar isso em 1 litro de água, fazer maceração com as mãos, amassar, enquanto você pede, vibra sabedoria, conhecimento, discernimento, né, equilíbrio. Você vai ter o quê? Um aconselhamento de um ser muito antigo. Podemos até comparar a samambaia com uma carta do tarô, por exemplo, com o ermitão, né? E você não precisa se banhar só com as águas da samambaia. Você pode lavar seu rosto, seus olhos, assim, de olhos fechados. A gente não sabe até sobre as propriedades tóxicas que existem na planta, mas se você só umedecer o seu rosto com a água da samambaia, pode banhar o corpo com essa água também. Isso vai dar um clareamento mental incrível, tá? É como se você estivesse realmente sendo aconselhado.
A samambaia é como se fosse uma avó, um avô. Obviamente que a gente pode separar a fêmea como se fosse uma grande avó e o macho como se fosse um grande avô. É como se tivesse um idoso querido dentro das nossas casas. Então, quando você tem um vaso de samambaia, se você não cuidar bem dele, ele vai morrer, igual um idoso. Ela pode te trazer todo o conhecimento. Vocês já pararam para conversar com um idoso, para você ver o que vocês podem aprender? Mesmo na simplicidade deles, às vezes aprende tantas coisas bonitas. É igual a samambaia. Um vaso de samambaia é um vaso que você tem que conversar, dar atenção. Ele tem que estar num lugar bonito, ele tem que estar conectado. Sabe? A samambaia que fica dentro de casa, por exemplo, ela tem que estar participando da vida da família. Você tem que conversar com ela, tem que dar um bom dia para a planta. Ah, mas Danilo, isso está fora da minha realidade. Não, não está. Você que está fora da realidade das plantas. Tá? A adaptação tem que ser nossa para com ela. Ela estava antes da gente aqui na Terra. Então a gente que tem que se adaptar a ela. Então assim, vamos usar o discernimento para trabalhar com a samambaia. Os banhos com folha de samambaia são muito importantes para que a gente possa se reconectar aos nossos antepassados, inclusive para aqueles que praticam o xamanismo, por exemplo, e não conhecem. A samambaia é uma planta que, quando a gente usa o líquido verde dela, que é muito sutil, assim como tudo que vem dos idosos é sutil, o líquido da planta da samambaia nos nossos corpos, ele traz o quê? Harmonização. Mas uma samambaia dentro de casa, ela, além de trazer a harmonização, ela faz um processo de captação. Às vezes você põe a samambaia dentro de casa, ela de um dia para o outro ela seca. Aí as pessoas costumam, principalmente as mais antigas, falam que a samambaia absorveu alguma carga, ela absorveu o mal olhado. É verdade, gente. A samambaia chama para si a responsabilidade de deixar a família bem. É como um idoso faz. Quantos idosos não morreriam em nome dos seus filhos e dos seus netos? Ela chama para si a responsabilidade. Quando ela é bem tratada dentro de uma casa, ela se torna o quê? Uma matriarca ou patriarca da casa. Então ele chama para si. Às vezes ele acaba dando a vitalidade dele para o ambiente, para evitar que alguma pessoa de dentro da casa fique doente, para evitar que alguma energia nociva ou vampírica permaneça dentro da casa. Então ela é tão sagrada que ela doa a vida para quem cuida dela corretamente. Então assim, usemos a força da samambaia com amor e dedicação dentro das nossas casas, que com certeza nós vamos ter inúmeros benefícios. Esse é o meu recado para vocês.